Você já parou para pensar que algumas das maiores verdades sobre dinheiro não nasceram em bancos, cursos ou em Wall Street, mas em um livro escrito há milhares de anos? Hoje eu não vou te falar da criptomoeda da moda. Não vou te prometer renda fácil. E não vou te vender um atalho mágico para ficar rico em 30 dias. Hoje, eu vou te mostrar algo muito mais poderoso. Um princípio que atravessou séculos, impérios, crises econômicas e sistemas financeiros inteiros e ainda funciona. Eles chamam de a regra dos 20%. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, você vai entender por que essa simples regra separa as pessoas que passam a vida inteira lutando por dinheiro daquelas que constroem estabilidade, paz e crescimento em silêncio. O começo de tudo. Por que dinheiro não é só dinheiro? A maioria das pessoas acha que o problema financeiro delas é o salário baixo, ou a falta de oportunidade, ou o governo, ou UAE. Mas a verdade é mais desconfortável. O maior problema financeiro da maioria das pessoas é o comportamento. Você pode ganhar mais, pode investir melhor, pode estudar finanças, mas se a sua mentalidade continua a mesma, o dinheiro entra por uma porta e sai pela outra. E é exatamente por isso que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro. Não porque ela quer te fazer rico, mas porque ela quer te fazer responsável, disciplinado e livre. Então, o que é a regra dos 20%? De forma simples, ela diz o seguinte: separe uma parte do que você ganha antes de gastar com qualquer outra coisa, não depois, não se sobrar. Não quando for conveniente. Antes, na prática moderna, isso significa 80% para viver, 20% para construir o futuro. Esses 20% não são um custo, são uma semente. E toda semente que você planta com consistência mais cedo ou mais tarde cresce. Vamos à primeira lição. Você não é dono de tudo o que ganha. Essa é uma das ideias mais difíceis para o ego humano. A maioria das pessoas vive como se tudo o que entra na conta fosse 100% dela. Mas o princípio bíblico ensina algo diferente. Você é um administrador, não um dono. Quando você entende isso, algo muda na sua cabeça. Você para de gastar por impulso. Você começa a pensar em consequência, em futuro, em propósito. Dinheiro deixa de ser prazer imediato e vira uma ferramenta de construção. Lição número 2. Quem não planeja vive no caos. A Bíblia fala sobre contar os custos antes de construir uma torre. Em linguagem moderna, isso se chama planejamento financeiro. Sem um plano, todo o dinheiro parece pouco. Com um plano, até pouco dinheiro começa a fazer sentido. Planejar não é viver preso a uma planilha, é dar direção para o seu esforço. É a diferença entre remar sem rumo e remar em direção a uma ilha. Terceira lição: a disciplina vale mais que o talento. Você pode ser inteligente, pode ser criativo, pode ter boas ideias, mas se você não for disciplinado, nada disso vira riqueza. A regra dos 20% não exige genialidade, ela exige consistência. Separar todo mês, investir todo mês, construir todo mês, mesmo quando você não sente vontade. E é exatamente isso que constrói patrimônio no mundo real. Quarta lição, e essa é fundamental: dinheiro é uma ferramenta, não um Deus. Quando o dinheiro vira o centro da sua vida, ele começa a te controlar. Você vive estressado, ansioso, se comparando, correndo atrás de status. Mas quando o dinheiro vira uma ferramenta, algo muda. Você passa a usá-lo para comprar tempo, paz e escolhas. E isso é a verdadeira riqueza. Lição 5. O futuro sempre chega. Muita gente vive como se o amanhã fosse um problema distante, mas ele chega todo santo dia. A regra dos 20% é uma forma de respeitar o seu eu do futuro. É você, hoje, cuidando da pessoa que você vai ser daqui a 5, 10, 20 anos. Porque ninguém se arrepende de ter se preparado demais. Mas muita gente se arrepende de não ter feito nada. Vamos para a lição número 6. Quem depende de um só caminho, vive em risco. A Bíblia fala sobre não colocar tudo em um só lugar. Em finanças, isso se chama diversificação. Não dependa só de um salário. Não confie só em um tipo de investimento. Não coloque todas as suas esperanças em uma única fonte. Segurança vem de opções, e opções vêm de preparo. Sétima lição: o dinheiro revela quem você é. Se você quer saber no que uma pessoa acredita, não olhe para o que ela fala. Olhe para onde ela coloca o dinheiro. A regra dos 20% não é só sobre guardar. É sobre prioridade. Você está priorizando o prazer agora ou a liberdade depois? Você está priorizando a aparência ou a estabilidade? Seu extrato bancário conta uma história. A pergunta é: você gosta da história que ele está contando? Oitava lição: o pequeno, feito sempre, vence o grande, feito raramente. Muita gente espera ganhar muito para começar a investir. Mas riqueza não começa com muito dinheiro. Ela começa com um hábito. R$ 200 por mês, investidos por anos, valem mais que R$ 5.000 investidos uma única vez e nunca mais repetidos. O poder não está no valor, está na repetição. Nona lição: a dívida rouba seu futuro em silêncio. A Bíblia fala que o devedor se torna escravo do credor. E no mundo moderno, isso nunca foi tão real. Parcelas te prendem,
Juros te atrasam, dívidas te mantêm correndo sem sair do lugar. A regra dos 20% também serve para isso. Criar uma base tão forte que você não precise mais viver no limite, refém do crédito. E a 10ª lição, talvez a mais ignorada de todas: riqueza não é só sobre você. A Bíblia ensina que prosperidade de verdade transborda. Ela ajuda, ela constrói, Quando você cresce financeiramente, você ganha poder de escolha, ajudar quem precisa, investir em projetos, apoiar sua família, construir algo que vai muito além de você. E isso muda completamente a sua relação com o dinheiro. Agora é o momento da verdade. E eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Se você ganhasse o dobro amanhã, sua vida financeira melhoraria de verdade, ou só ficaria mais cara? Porque se você não tem controle agora, não terá depois. A regra dos 20% não é uma regra de ricos. É uma regra para quem quer deixar de ser refém do dinheiro. E eu quero te propor um desafio prático. Hoje, pegue o seu último salário. Calcule 20% dele. Agora pergunte a si mesmo: se eu separasse isso todo mês, sem falhar, como minha vida estaria em 2 anos? E agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu escolho construir, não apenas sobreviver. Eu leio e respondo os comentários, principalmente de quem está começando do zero. Riqueza não começa no banco, não começa no investimento, não começa no mercado. Ela começa em uma decisão silenciosa que ninguém vê. A decisão de dizer: eu não vou viver só para pagar contas. Eu vou viver para construir um futuro. Se esse vídeo fez você pensar diferente, se ele acendeu algo dentro de você, então esse canal é para você. Aqui a gente não corre atrás de dinheiro. A gente constrói sistemas, mentalidade e disciplina para o dinheiro começar a trabalhar para nós. Se inscreva, porque o seu futuro não começa amanhã. Ele começa com o que você faz depois que este vídeo termina. Muito obrigado por assistir e até a próxima.